Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje vamos falar da economia açucareira no Brasil colônia. Bom, nós vamos conhecer a organização da produção de açúcar, especialmente o local onde tudo acontecia, que eram nos engenhos. Os atores envolvidos, como o senhor de engenho, os escravizados, os trabalhadores livres, a forma cruel como a escravidão acontecia nesse ambiente, mas também as formas de resistência que ocorriam. Por fim, vamos conhecer outras atividades econômicas que, paralelamente, foram se desenvolvendo na colônia, juntamente com a produção de açúcar. Então já prepara o caderno aí, pega a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Aguenta aí. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. Durante os 2 primeiros séculos de colonização aqui no Brasil, o açúcar ele foi o produto mais lucrativo para a coroa portuguesa e também para os comerciantes portugueses. O cultivo do açúcar aqui na América Portuguesa foi adotado por vários motivos. E aí nós podemos analisar e citar alguns deles. O primeiro era a experiência. Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em suas ilhas no Oceano Atlântico. Banqueiros e grupos comerciais europeus também tinham um grande interesse em financiar o empreendimento e depois, lógico, distribuir e negociar o produto no mercado internacional. Além disso, na colônia americana havia solo, clima adequado ao cultivo da cana-de-açúcar. Os melhores resultados foram obtidos na faixa litorânea da região que corresponde ao atual Nordeste, especialmente em Pernambuco e na Bahia. As 2 capitanias elas foram favorecidas pela maior proximidade da metrópole e também, lógico, pela disponibilidade de terras aráveis. A existência de rios navegáveis também foi um ponto muito forte. Facilitava o transporte do açúcar. No entanto, pessoal, a empresa açucareira não se sustentava sozinha. Outras atividades como a produção de alimentos, a criação de gado, e serviços artesanais foram se desenvolvendo para poder atender às necessidades das pessoas que viviam aqui na colônia. A organização da produção de açúcar. Os donatários das capitanias hereditárias, eles distribuíam aos colonos as sesmarias. As sesmarias são aqueles lotes de terras que deveriam ser explorados economicamente. As capitanias poderiam ser divididas. Se o detentor da sesmaria não tivesse condições de investir na produção, ele podia ceder o direito do uso da terra ou de parte dela e recebia em troca uma parcela do que fosse produzido ou uma quantia em dinheiro. Esse regime ficou conhecido como arrendamento. A atividade açucareira esteve associada a financiadores europeus, principalmente flamengos e holandeses, que emprestavam dinheiro para que fosse investido na aquisição e na manutenção do maquinário, para a compra de escravizados e também para aumentar a área de cultivo. Engenho, o complexo do açúcar. Bom, o engenho era o local onde se fabricava o açúcar. Ele era composto da lavoura canavieira, das instalações onde a cana era transformada em açúcar e das moradias de proprietários e trabalhadores. Uma grande parte dos engenhos também contava com uma capela, onde eram realizados os casamentos, as missas, as festividades que estavam previstas no calendário da Igreja Católica. A produção do açúcar era feita em várias etapas.
Após a colheita, a cana era levada até as moendas, né, onde era moída em cilindros de madeira para poder extrair o caldo. A moagem ela podia ser feita com o uso da força da água ou também por tração animal. O mestre de açúcar era quem supervisionava o cozimento do caldo. Ele ficava cozendo ali até virar um melaço. E aí era depositado em formas de barro para purgar. Depois o produto era exposto ao sol por até uns 20 dias, pesado, empacotado e depois enviado para a Europa. É importante perceber, pessoal, que a organização do espaço do engenho, que era uma grande propriedade latifundiária, refletia as relações sociais e de poder que envolviam a sociedade colonial e o processo produtivo do açúcar. A Casa Grande era a residência dos senhores de engenho. Era o centro administrativo e religioso da propriedade. As primeiras construções foram feitas com paredes de barro e o teto de sapê, né, ou folhas de palmeiras. Tornaram-se depois mais sólidas com alicerces em pedra e depois passaram a ter os telhados de barro. Os escravizados habitavam a senzala, que era uma construção bem precária, né, em geral, em forma de grandes pavilhões térreos divididos em cubículos destinados a casais ou indivíduos solteiros ou sem divisões, apenas aquele galpão, né, destinado a abrigar vários membros de uma família. A vida nos engenhos. O engenho reunia senhores, pessoas escravizadas, sacerdotes, diferentes tipos de trabalhadores livres e expressava em grande parte a sociedade colonial da América Portuguesa. Nós vamos conhecer agora os principais grupos sociais do engenho e as suas principais tarefas na economia açucareira. Os escravizados. Os africanos escravizados realizavam a maior parte das atividades nos engenhos. Além de participar da produção de açúcar, eles trabalhavam como marceneiros, barqueiros, ferreiros, pedreiros. Muitos desempenhavam atividades especializadas, pois possuíam conhecimentos e técnicas que foram desenvolvidos pelos povos do continente africano, como a metalurgia, o artesanato, a arte da construção de objetos e edificações. As mulheres escravizadas, em geral, realizavam diversas atividades domésticas para os senhores de engenho e também trabalhavam no eito. As refeições dos escravizados eram à base de farinha de mandioca e de alguns poucos pedaços de carne seca ou peixe. Eles recebiam poucas peças de roupa, motivo pelo qual as suas vestes viravam farrapos. Era muito frequente haver nas fazendas teares domésticos para a fabricação de tecidos. Os senhores de engenho. Bom, os proprietários do engenho eram chamados de senhores de engenho. Eram detentores de grandes riquezas, terras, pessoas escravizadas e representavam o poder máximo no engenho. No dia a dia, eles se ocupavam com a administração da propriedade, com o comércio de açúcar, com o comércio de escravizados e também com o pagamento dos trabalhadores livres. Muitos engenhos eles ficavam próximos às cidades portuárias e vários senhores de engenho tinham residência, negócios e cargos públicos nas cidades. Os trabalhadores livres. Em todas as etapas da produção do açúcar havia a presença maciça de escravizados, mas também nós tínhamos trabalhadores livres, que eram homens livres que realizavam tarefas especializadas. Os feitores, o feitor do eito escolhia as terras para o plantio e o tipo de cana utilizado na lavoura e também determinava os momentos adequados para o cultivo e para a colheita. Tínhamos o feitor da moenda, que recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima deles estava o feitor-mor, que controlava o trabalho dos escravizados e assegurava o bom estado dos equipamentos. Nós temos ainda o mestre de açúcar,
Ele garantia a qualidade do produto final, definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado à purga. E tínhamos outros trabalhadores, como o purgador, que administrava o processo de clareamento do açúcar, e tínhamos o caixeiro, aquele que retirava parte dos impostos que cabia à coroa portuguesa. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. Os lavradores de cana. Os produtores de cana que não tinham condições de assumir os custos da instalação de um engenho eram chamados de lavradores. Eles se dividiam basicamente em duas categorias: os lavradores proprietários e os lavradores arrendatários. Os proprietários, eles cultivavam a cana em suas terras e moíam em outro engenho. Já os arrendatários, eles plantavam e moíam a cana nas terras de um proprietário e entregavam a ele metade ou a terça parte do açúcar produzido. Os lavradores de cana, eles tiveram muita importância na sociedade açucareira. No século XVII, havia na América Portuguesa, em média, 5 lavradores de cana para cada engenho. Eram desde indivíduos humildes até produtores prósperos, com dezenas de escravizados e ligados muitas vezes ao comércio açucareiro e à política. Escravidão e resistência. Os castigos físicos faziam parte do cotidiano dos escravizados no Brasil. Eles eram aplicados para punir os escravizados desobedientes e também para servir de exemplo para os demais. Os principais instrumentos de tortura eram chicotes, algemas, correntes e palmatórias. Grande parte dos escravizados utilizou diversos métodos de resistência, como ações organizadas e também práticas cotidianas. Alguns evitavam ter filhos, havia aqueles que entravam em um estado de profunda tristeza e apatia, chamado de banzo, que muitas vezes os levava à morte. Era também um tipo de resistência. Outros reagiram de forma mais violenta, assassinando feitores, capitães do mato, familiares do senhor de engenho. Uma outra forma de resistência comum era a fuga para cidades distantes, matas ou comunidades de escravizados fugidos, chamados de quilombos. No entanto, fugir dos domínios do senhor era uma empreitada muito difícil. Assim que a ausência de um cativo era notada, os capitães do mato já saíam para capturá-lo e levá-lo de volta ao proprietário. Identidade cultural. A resistência dos africanos escravizados deu-se ainda por meio da preservação de sua identidade e dos laços culturais que os uniam à África, Então, como vinham de diferentes regiões e muitas vezes falando línguas diferentes na colônia, eles entraram em contato com diferentes povos e costumes, inclusive do seu próprio continente. Juntos, reforçaram a relação com a história e as culturas africanas. Então, dessa forma, mantiveram o culto aos ancestrais, práticas musicais e religiosas e criaram uma cultura que sintetizava a identidade dos povos que vieram da África para a América Portuguesa. Religiosidade e resistência. Até o século XVIII, as religiões de origem africana eram frequentemente chamadas de Kalundu, um termo de origem banta que designava todo tipo de ritual religioso que envolve danças coletivas e músicas, acompanhadas por atabaques, invocação de espíritos, adivinhações, magias
e possessão. As religiões africanas eram vistas pelos católicos como feitiçaria, e para evitar a perseguição da igreja, os africanos passaram a associar suas identidades religiosas a santos católicos. Isso fez com que fosse preservado, pelo menos em parte, as suas tradições. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. Outras atividades econômicas. A produção de açúcar foi a base econômica da colonização portuguesa no Brasil nos séculos 16 e 17. Mas isso não significa que outras atividades econômicas não tenham tido importância no período, como a criação de gado e a produção de alimentos, tabaco e algodão. Nas fazendas produtoras de açúcar, os animais de tração eram empregados para puxar carros, transportar cargas, conduzir pessoas e também para acionar moendas e moinhos. Deles eram obtidos o couro, o leite e a carne. Com o passar do tempo, deixou de ser vantajoso destinar uma grande área para o pasto, porque era mais lucrativo plantar cana-de-açúcar. Além disso, havia também o constante perigo dos animais invadirem propriedades e destruírem as plantações. Então, desse modo, ao longo do século XVII, a pecuária tornou-se uma atividade complementar, praticada em áreas mais afastadas do litoral e, ao avançar pelo interior, contribuiu também para expandir o nosso território. O tabaco é uma planta nativa da América. Ela tinha sua principal área produtora na Bahia. Ela se destinava aos mercados europeus, mas também era usado na África como moeda de troca para adquirir pessoas escravizadas. O algodão, por sua vez, que também é um produto nativo aqui da América, já era utilizado pelos indígenas antes da chegada dos europeus. Por volta de 1760, passou a ser exportado para a Europa de forma regular. O principal centro produtor era a Capitania do Maranhão, porque em 1760, vocês vão lembrar da Revolução Industrial, né? As principais fábricas têxteis na Inglaterra utilizavam o algodão para produzir as suas manufaturas. A produção de alimentos. Mesmo com o interesse principal na fabricação do açúcar, a coroa portuguesa também incentivou a produção de alimentos aqui na colônia. No entanto, muitos proprietários rurais resistiam à ideia de utilizar a terra para produzir artigos voltados para o consumo local, porque estavam mais preocupados com os lucros que era gerado pelo comércio açucareiro. À medida que os produtores ampliavam o cultivo de cana, diminuía cada vez mais a área destinada aos gêneros de subsistência. Isso vai provocar uma escassez de alimentos e a elevação dos preços, o que gerou um problema crônico de subnutrição nas camadas mais pobres da população. Essa situação estimulou o plantio de alimentos por pequenos lavradores. A maior parte dos produtos de subsistência tinham origem na cultura indígena, como a mandioca, que era o principal alimento cultivado na colônia, e o milho. Produtos originários de outros continentes, como o arroz, a banana e a laranja, também eram muito consumidos pelos colonos. As especiarias do sertão. As especiarias, chamadas no período da colonização de drogas do sertão, passaram a ser exploradas a partir do século XVII na região amazônica. Então, produtos como cacau, cravo, urucum, baunilha, anil, castanha do Pará e piqui, nativos da América, eram utilizados na alimentação como temperos, e também na produção de remédios. Esses produtos eram vendidos por altos preços na Europa e no interior da colônia.
Então é isso, espero que você tenha gostado do tema e que esse episódio, de alguma forma, tenha contribuído nos seus estudos. Se você gostou, compartilhe aí com a tua turma, teus professores ou com quem quer que seja que goste desse tipo de conteúdo, que goste de história. Se puder também, gente, contribua aí com a nossa campanha no apoia-se/.história, para que a gente possa continuar produzindo, trazendo cada vez mais estudos, cada vez mais informações, cada vez mais conhecimento para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.